Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Abílio Barroso, sou advogado desde 2002 e professor com titulação de mestrado. Hoje é a nossa segunda aula aqui no módulo Direito do Consumidor. Hoje nós vamos abordar relação jurídica de consumo. Você que não assistiu a primeira aula, vá lá na nossa fanpage e veja exatamente o tema que foi o consumidor contribuinte e um pouco do histórico do direito do consumidor. Bom, gente, então, na aula também passada, a gente abordou esse artigo 1º do CDC. No CDC está lá explicitado, no artigo 1º, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. Como norma de ordem pública, ela pode ser aplicada de ofício pelo juiz e pode ser alegada pelas partes a qualquer momento, dada a importância da matéria consumerista. Também nós destacamos os aspectos constitucionais. A previsão constitucional do direito do consumidor está lá no artigo 5º, como cláusula pétrea, portanto, direito fundamental, e também no artigo 170, inciso 5, como princípio da ordem econômica, trazendo as previsões constitucionais do direito do consumidor. Nós também abordamos na aula passada qual é a importância econômica do consumidor, seja para a manutenção do mercado de consumo e para o Estado, onde a carga tributária é elevadíssima, como a gente pode constatar em diversos itens ali especificados. Então, maravilha, gente. Portanto, vamos avançar hoje e tratar da relação jurídica de consumo. A relação jurídica de consumo está baseada, está plasmada em dois elementos. Nós temos os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Vamos abordar logo os elementos objetivos. Elemento objetivo, portanto, é produto e serviço. Produto é qualquer bem imóvel ou imóvel, material ou imaterial retirado do mercado de consumo, adquirido no mercado de consumo. Já o serviço é qualquer atividade, aqui prevalece a atividade que fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive aquelas de natureza bancária. Então, em relação aos bancos, às entidades securitárias, seguradoras, aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor. E também a atividade de prestação de serviço de uma maneira geral, ressalvado o que? Aquelas relações decorrentes da CLT, relações de caráter trabalhista, que tem regramento próprio. Então a gente está falando de prestação de serviço no âmbito do mercado de consumo mediante remuneração. Logo, este é o serviço, esses são os elementos objetivos da relação de consumo, produto e serviço remunerado. E o serviço pode ser remunerado explicitamente, quando a gente paga ali diretamente, ou até mesmo de maneira implícita, quando você tem comodidades que levam você a adquirir outros serviços ou outros produtos. A gente tem serviço aparentemente gratuito, não inteiramente gratuito. Exemplo, shopping center, estacionamento. Não adianta o shopping center colocar uma placa que não se responsabiliza pelos pertences deixados no interior do veículo porque o estacionamento é gratuito. Não, ali é um serviço aparentemente gratuito. Você vai para o shopping em razão da comodidade do estacionamento. Então ali incide sim o Código de Defesa do Consumidor. Ok, gente? Então esses aí são os elementos objetivos. Produto e serviço. E quais são os elementos, portanto, subjetivos? Olha aí, subjetivo. Sujeito, pessoa. E de um lado a gente tem o fornecedor e do outro lado o consumidor. Fornecedor e consumidor. E aí o artigo 3º caput estabelece: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Toda pessoa física ou jurídica. Ou até mesmo, entes despersonalizados. Ou seja, aqueles que não foram constituídos formalmente, que não foram até a junta comercial ou registraram seus atos no cartório competente, que tem um CNPJ. Qualquer um que exerça uma atividade, portanto, econômica, que desenvolva uma atividade econômica, é e pode ser também tranquilamente enquadrado como fornecedor. Então, um traço marcante aqui no artigo 3º é: desenvolve atividade, habitualidade. Então, olha, você tem aquele colega de sala, aquela colega que vende produtos ali com habitualidade, um sanduíche, um docinho, umas roupas, seja lá o que for, a atividade do camelô informal, todos eles são fornecedores.
mesmo que não haja uma regularidade perante o fisco, perante a Receita. Mas se eles exercem aquela atividade com habitualidade e com o objetivo de lucro, comercializando produtos ou serviços, eles são sim fornecedores. E claro, quando está diante de uma pessoa jurídica, há uma diferença entre o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Quando não tem uma pessoa jurídica constituída e a própria pessoa física que fornece, não há essa blindagem patrimonial e, consequentemente, todo o patrimônio daquela pessoa física pode ser atingido aquele patrimônio para pagar uma dívida decorrente de uma relação de consumo, tá certo, gente? Então, não há nenhuma proteção pelo fato de ser pessoa física ou pessoa jurídica, isso não faz distinção, o Código de Defesa do Consumidor atinge desde que eu tenha o que? Habitualidade. Então, toda e qualquer comercialização e toda esta cadeia produtiva, né? Desde o início da montagem, da criação, da distribuição e da comercialização, todos eles são fornecedores. Então, no aspecto do elemento subjetivo, este é o primeiro elemento, fornecedor. Bom, e passando agora para o segundo, consumidor, está estampado no artigo 2º do CDC, consumidor é toda e qualquer pessoa física ou jurídica que adquira o quê? Produto ou serviço, elemento objetivo, como destinatário final. E aqui a palavra marcante é destinatário final. Pois bem, gente, não é apenas pessoa física que pode ser enquadrada como consumidor. Também a pessoa jurídica, a gente vai ver isso com maiores detalhes mais à frente um pouquinho, tá? Então, nós temos como consumidores aqueles equiparados a consumidores conforme o parágrafo único do mesmo artigo 2º e o artigo 17, que tem lá na sua dicção. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então a gente tem a publicidade abusiva, a publicidade enganosa, a colocação de produtos que não observam as normas de segurança. Tudo isso é passível de causar lesão a toda uma coletividade, ainda que indeterminável. Então todos eles, toda essa coletividade é sim equiparada a consumidor. Embora não tenha adquirido o produto, mas potencialmente pode adquirir. O artigo 17 também deixa claro que equipara-se a consumidor todas as vítimas de um evento. O que é vítima do evento? Digamos que um automóvel foi adquirido e esse automóvel tem um problema no sistema de freios. Quem comprou o automóvel foi fazer a frenagem naquele momento e o sistema não funcionou e acabou atropelando alguém, infelizmente. Nesta fatalidade, aquela pessoa que foi vítima, embora não tenha adquirido o produto, no caso aqui o automóvel, ela será também uma consumidora, aquela pessoa, aquela vítima, uma consumidora equiparada. Então, todos eles são, portanto, consumidores, desde que tenham exposição a um risco, a um dano, a um prejuízo ocasionado na relação de consumo. Eu só queria destacar também aqui, voltando um pouquinho, gente, olha, no conceito de fornecedor, que é toda pessoa jurídica pública ou privada, nacional ou estrangeira. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esse aspecto de pessoa jurídica pública ou privada, quando abordarmos administração pública indireta e concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Mas a gente fala disso mais à frente. Ok, gente? Vamos lá. Então, resumindo, relação jurídica do consumo. Para ter uma relação jurídica do consumo, não basta ter, de um lado, apenas o consumidor e do outro lado não ter um fornecedor e vice-versa. A gente tem que ter conjuntamente fornecedor mais consumidor conjuntamente. Falamos que é norma de ordem pública, elementos objetivos, produto e serviço e elemento subjetivo, fornecedor e consumidor. Nós temos aqui duas correntes que vão dizer exatamente quem é o consumidor. Retornando aqui, olha lá, artigo 2º. Diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto como destinatário final. Lembra que eu falei dessa expressão aqui, destinatário final? O que significa isso, destinatário final? É exaurir economicamente, é adquirir aquele produto como aquela pessoa que está no fim da cadeia produtiva. Então, alguém comercializou o fornecedor e você adquire como destinatário final. E nós temos duas correntes para dizer qual a extensão do conceito de consumidor. Nós temos a primeira corrente, que, diga-se de passagem, é minoritária,
que é a teoria maximalista ou objetiva, que diz o seguinte: qualquer produto ou serviço retirado do mercado de consumo trata-se de relação de consumo. Mas será que é isso mesmo, gente? Será que uma relação entre duas empresas que adquirem um produto no mercado de consumo, a gente está diante, inegavelmente, de uma relação consumerista? O Código de Defesa do Consumidor veio para proteger uma parte vulnerável. Quem? O consumidor. Se não se vislumbra uma vulnerabilidade, não há razão de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor veio para proteger e para regular uma relação jurídica entre partes desiguais. Então tem que ter uma desigualdade, é o reconhecimento da vulnerabilidade. Se não há desigualdade, nós vamos para o campo do direito civil, do direito empresarial. Então, essa é uma corrente, portanto, minoritária, que aponta como corrente maximalista objetiva. Por sua vez, a segunda corrente indica como a corrente finalista ou subjetiva, que diz que somente aquelas pessoas que adquirem um produto como destinatário final e não dão nenhuma repercussão econômica a ele, será enquadrado, portanto, como consumidor. Mas será que é isso mesmo? Digamos você aí que adquiriu para o seu escritório um aparelho de ar-condicionado, um microcomputador. Você não comprou aquele produto para revender, mas colocou no seu dia a dia das suas atividades, para a comodidade dos seus clientes, para o bom desenvolvimento do seu trabalho, etc. Para essa corrente, você não é considerado consumidor porque você colocou na sua cadeia produtiva. Bom, então são duas correntes extremadas, né? 8 ou 80, como se diz no adágio popular. E aí o STJ veio adotar a teoria finalista mitigada, dizendo o seguinte: você pode exatamente adquirir um produto ou um serviço no mercado do consumo como destinatário final, desde que fique evidenciada a sua vulnerabilidade. E quando você é pessoa física, a vulnerabilidade é presumida. E quando você é pessoa jurídica, essa vulnerabilidade precisa ser demonstrada. E a gente está falando aqui de vulnerabilidade e é um dos princípios mais importantes do Código de Defesa do Consumidor. Está aí no artigo 4º, inciso 1º, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, verificada a hipossuficiência, a vulnerabilidade, aplicar-se-á, sim, o Código de Defesa do Consumidor. E o que é vulnerabilidade? A vulnerabilidade está dividida em 3 aspectos. Primeiro deles, vulnerabilidade fática. Na prática, gente, o consumidor sofre bastante com um produto que tem um vício ou um defeito retirado do mercado de consumo. Para ele, aquilo vai ser um motivo de grande dissabor, vai causar transtorno, ele não vai ter dinheiro para comprar outro, gera uma série de dificuldades. Então, para ele, é um grande transtorno. Para o fornecedor, é apenas mais uma nota fiscal emitida, mais um CPF, mais um cliente, mas na prática, para o consumidor, isso demonstra exatamente individualmente para ele uma grande vulnerabilidade. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, vulnerabilidade técnica, é o conhecimento sobre aquela área, sobre como funciona aquele serviço ou como funciona aquele produto. Imagine só, por mais que você estude, por mais que você se aprimore, você não vai ter o mesmo conhecimento técnico do fornecedor a respeito do produto que ele está ofertando no mercado de consumo. Então, essa vulnerabilidade também aí evidenciada demonstra que o consumidor está em uma situação frágil. E, por fim, o último aspecto do reconhecimento dessa vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é a vulnerabilidade jurídica ou científica. Vamos lá, jurídica. Primeiro, o fornecedor tem todo um departamento jurídico para defendê-lo. Elaborou contratos de adesão, tem todas as estratégias ali montadas para isso. E você não, você é mais uma pessoa que está ali esperando que aquele produto funcione bem, né? Na realidade é isso, você não está preparado com uma estrutura jurídica para aquilo. E por outro lado, a gente tem a vulnerabilidade científica também. Qual a repercussão econômica, por exemplo, na contratação de longo prazo de um imóvel? Como é que vai ficar aí a inflação, em épocas agora, inclusive, de majoração de inflação? As empresas têm como traçar esse cenário, mas você não, você é uma parte vulnerável nesta relação de consumo.
Então, pessoa física, a vulnerabilidade é presumida, e a pessoa jurídica basta evidenciar uma destas vulnerabilidades, vale dizer, estão aí na tela, hein? Fática, técnica jurídica ou científica, que aí será aplicada na prática, incidindo a norma consumerista para o consumidor pessoa jurídica. Ok, gente? Bom, a gente tinha comentado também que fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, entidades de direito público, direito privado. Vamos detalhar um pouquinho mais isto, né? Bom, Decreto-Lei 200/67 está aí na tela. Vamos acompanhar. Aí é o decreto que trata da organização da administração pública. Nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Detalhe, gente, a administração pública direta, que é mantida com o dinheiro dos tributos. Lembrar que a gente falou que os consumidores, a sociedade sustenta o Estado. Quando é a própria administração pública diretamente prestando um serviço gratuito à população, entre aspas, né? Aí não tem a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Esse dinheiro é um dinheiro que é regido, né, em uma atividade regida pelo direito administrativo. A gente vai ter a repercussão conforme o artigo 37 da Constituição. Mas tem a administração pública indireta. Esta goza de personalidade jurídica própria. Está lá no artigo 4º do Decreto-Lei 200/67, no seu inciso 2º. E tem um rol. Nós temos aí autarquias, que é regime jurídico de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. E aqui tem fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Então, aquelas que exercem atividade de prestação de serviço à população ou realizam atividade econômica, e eu queria destacar sobretudo as que estão em vermelho: empresa pública, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil. Estas se enquadram tranquilamente o Código de Defesa do Consumidor, se enquadram, portanto, essas entidades como fornecedores. Ok, gente? Isso é fruto de uma outorga legal. O Estado transfere a titularidade desses serviços para esses entes com personalidade jurídica própria. E aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor, sim, inegavelmente. Mas também se aplica o Código de Defesa do Consumidor na lei, portanto, que regula as concessões e permissões de serviço público. Está aí a Lei 8987 de 95. E fala o que é o serviço adequado. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, ampliado aí para todo mundo, né? E o Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, e aqui ele é um sistema que vai ter uma relação jurídica com diversos ramos do direito, mas sobretudo prevalecendo aqui o Código de Defesa do Consumidor. Diz ali: órgãos públicos por si, suas empresas, concessionárias e permissionárias devem prestar o serviço público com qualidade, fornecer serviços com eficiência e, detalhe, quando essenciais, contínuos. E aí vem um debate. Já que o serviço é essencial e contínuo, o que é serviço essencial? Energia elétrica, fornecimento de água, gás natural canalizado, por exemplo. Contínuo. Mas qual é o conceito de continuidade que está estampado aí na lei, né, de concessão e permissão de serviço público? A gente tem que cotejar isso com o Código de Defesa do Consumidor, e aí vem duas correntes. Uma que diz que não pode ser suspenso o fornecimento de nenhuma maneira, em razão da previsão do próprio artigo 22 do CDC que está aí na tela, né? E apontando como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Essa é uma corrente, diga-se de passagem, corrente minoritária. A corrente majoritária diz que pode sim ocorrer a suspensão do serviço, porque se não ocorrer o pagamento, como é que vai ficar a situação da continuidade para toda a coletividade, da generalidade, da atualidade, portanto, do serviço? E esta corrente se baseia no artigo 6º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em algumas situações. Então, não é considerado descontinuidade, portanto. Situações de emergência, de ordem técnica, aí é mais importante proteger a integridade física dos consumidores, né? Inclusive, é um princípio que é a proteção à vida, né? Um direito básico do consumidor
a proteção à sua vida e integridade física. E também não é considerado descontinuidade a interrupção do fornecimento no caso de inadimplemento do usuário, desde que previamente avisado. Então tem que ter um aviso prévio e confirmado o aviso e efetivamente estando inadimplente, a corrente majoritária diz que pode sim suspender o serviço, que ele é contínuo para quem paga. Aí ele deve ser contínuo com essa qualidade. Mas aqueles que não pagam vai ter a possibilidade exatamente do corte, porque nesse caso a concessionária está fazendo as vezes da administração pública. Então, resumindo, gente, duas correntes. Uma que diz que não pode, em razão da dignidade da pessoa humana, baseado no artigo 22 do CDC, e outra adotando o artigo 6º, parágrafo 3º, diz que pode, desde que previamente avisado e que o consumidor esteja inadimplente. Agora, havendo corte sem aviso e o consumidor na condição de adimplente, de fato aí cabe sim o dano moral inegavelmente. Ok, gente? Bom, e para fechar, vamos dar uma revisada aí com duas questões de concurso público, né? A primeira delas, a gente vai abordar aqui uma questão do concurso da magistratura do belo estado de Santa Catarina, né? Um concurso de 2013. Tá lá, gente. Prova e juiz. Sobre o conceito legal de direito do consumidor, é correto afirmar. Vamos acompanhar na tela aí cada uma das alternativas e comentar. Eu vou querer que você, junto comigo aqui, resolva essa questão, tá? Vamos lá. Primeiro, item A, consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário intermediário. Será que é intermediário, gente? Não, né? Destinatário final. A questão pede aquela alternativa correta. Então, letra A está incorreto porque o conceito é destinatário final e não destinatário intermediário, ok? Letra B, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, exceto a coletividade de pessoas. Olha aí, gente, o equívoco. A gente viu que a coletividade de pessoas também é equiparada a consumidor. A alternativa B está errada. Vamos lá. C. Apenas a pessoa física ou a coletividade de pessoas que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final pode ser considerado consumidor. Olha o conceito lá de consumidor. É toda pessoa física ou jurídica. O que tem que ser observado é o aspecto da vulnerabilidade. Então não é apenas pessoa física, é também pessoa jurídica. Alternativa C, equivocada. D, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Eu vou pular essa aí, não sei porquê, mas vou pular essa. Vamos para a última. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, só que aí diz assim, ó, determinável, que haja intervindo nas relações de consumo. A diferença da letra D para a letra E é exatamente o aspecto de ser determinável ou indeterminável. A gente viu que a previsão no próprio CDC que ainda que indetermináveis. Olha o caso aí da publicidade abusiva ou publicidade enganosa. Então, gente, a alternativa correta, letra D de dado, tá certo? Vamos lá. Questão de 2015 aí, questão recente, né, do ano passado, concurso de procurador do Estado, Procuradoria Geral do Estado lá do Paraná. Maravilha. Ó. Vamos ao enunciado, gente. Com o objetivo de implementar um programa de fiscalização dos direitos do consumidor, o diretor do órgão de proteção e defesa do consumidor, PROCON, de certo estado, quer saber como enquadrar algumas relações econômicas dentro do regime jurídico consumerista instituído pela Lei Federal 8.078, Código de Defesa do Consumidor, considerando a legislação consumidorista vigente e a jurisprudência atual do STJ, assinale a afirmativa correta a respeito das relações de consumo. Vamos lá. Alternativa A. Bom, eu vou dar uma pulada nessa alternativa A. Eu vou deixar vocês dando uma lidinha nela aí e tudo. Vou pular essa alternativa. Vamos para outra página. Vamos lá. B. A relação entre paciente
e hospital público financiado por receitas tributárias e sem remuneração direta de serviço de saúde prestado pelo hospital é considerada relação de consumo? A gente viu que, gente, que não, né? Quando é a administração pública direta, sem contraprestação ali do contribuinte, pagando pelo aquele serviço, não é considerada relação de consumo, é relação do direito administrativo. Olha que questão bem elaborada, hein? Alternativa C, relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes não é considerada relação de consumo, pois a ela se aplica marco normativo específico sobre seguridade social. A gente sabe que o direito do consumidor ele se relaciona com diversos ramos do direito. Mas aqui, detalhe, gente, não estamos falando da autarquia federal do INSS. Aqui a gente está falando de previdência privada. E previdência privada temos, com certeza, a incidência da norma consumerista, ok, gente? Maravilha. Letra D. Basta que a instituição financeira figure em um dos polos da relação jurídica como fornecedora de empréstimos financeiros para que seja a relação caracterizada como relação de consumo. Basta ter o fornecedor de um lado ou do outro lado tem que ter um consumidor também? Tem que ter, né, gente? A relação jurídica do consumo é a relação entre fornecedor e consumidor. Se aquele consumidor não se enquadrar na condição de vulnerabilidade, não será aplicado a ele o direito do consumidor. Maravilha. Então, isso aí também está errado. A alternativa é a relação entre concessionária de serviço público e usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, água e esgoto, não pode ser considerado relação de consumo. Não pode ser considerado relação de consumo. Olha o que está dizendo a alternativa aí. Pois se trata de concessão de serviço público regido por normas específicas de direito administrativo. Gente, a lei de concessão é realmente uma lei pautada no direito administrativo, mas em relação ao usuário, no tocante à concessionária, estamos sim diante de uma relação jurídica de consumo inegavelmente, tá certo? Vamos voltar para a alternativa A, que portanto é o gabarito, e vamos investigar por quê. A jurisprudência do STJ tem mitigado, olha aí a teoria mitigada, teoria finalista, para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. É exatamente a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ, desde que demonstrada a vulnerabilidade no tocante à pessoa jurídica, este é o gabarito. Então, é uma questão muito bem elaborada pela Procuradoria do Estado do Paraná. Bom, gente, maravilha, estamos aqui concluindo a nossa segunda aula. Curtam a nossa fanpage, curta a aula, compartilhe com os amigos. Tem a página aí também do Simpósio de Direito Público. Vejo vocês numa próxima. Um abraço aí, tudo e bom, gente.